2 de novembro de 2012. Em meio a ameaças a jogadores e dirigentes, o Palmeiras treina para enfrentar o Fluminense e ainda tentar evitar a queda para a segunda divisão. No São Paulo, Ney Franco não terá Paulo Miranda e Osvaldo para a partida de amanhã contra a Universidade de Chile. Liberados pelo departamento médico, Danilo e Wallace devem voltar ao Corinthians no próximo sábado contra o Coritiba, no Pacaembu. Você vai ver também uma entrevista exclusiva com Carlos Alberto Parreira. E ainda, Federação Paulista de Futebol faz a apresentação oficial da bola e dos uniformes que os juízes usarão no Paulistão do ano que vem. Continue com a gente. O Gazeta Esportiva volta já. Desta vez, a máquina vai sugar as ideias de um dos maiores repórteres investigativos de todos os tempos. Goulart de Andrade. O jornalismo precisa de ti. Já me usou bastante. Mas mesmo assim, vem comigo. A Máquina, movida a conhecimento humano. Nesta terça, 11h30 da noite. Sky Livre é a parabólica digital da Sky. Tem filmes dublados, canais religiosos, novelas, desenhos, séries, esportes e muito mais. Com som e imagens 100% digitais. Sky Livre pega em qualquer lugar do Brasil. O seu receptor e antena são compactos e o melhor de tudo, não tem mensalidade. Leve para a sua família muito mais diversão. Peça agora o seu Sky Livre. Ligue 4004-2890 ou acesse skylivre.com.br. Boa diversão. Sky Livre, a parabólica digital da Sky. Potente contra o suor. Suave com sua pele. Proteção 48 horas contra o suor com 1/4 de creme hidratante. Só com o novo Dove Men Care. Gazeta. Agora vivo um sonho, mas viver ou sonhar com você, tanto faz. Gazeta FM. Você está assistindo Gazeta Esportiva. Participe da votação e comece a torcer. Vem aí a grande premiação dos craques do futebol. 9º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento: o grande lance é pintar com Lux Color. Cobre e rende, dura muito mais. Valtec Supermanta líquida impermeabilizante. Nova Chevrolet S10. Carregada de histórias. Movida por desafios. Quer construir ou começar o seu próprio negócio? Com as máquinas Atlântica Mac, agora você pode. Temos as melhores máquinas para a fabricação de blocos e pavimentos de concreto do mundo. Há 40 anos, oferecemos máquinas de ótima qualidade, resistentes e versáteis, nas versões manuais ou pneumáticas e elétricas ou a combustão. Com essas máquinas, você pode fabricar mais de 80 desenhos de blocos e pavimentos. Construa o seu sucesso agora mesmo. www.atlamac.com.br. O projeto Acervo Casper Libero vai digitalizar e disponibilizar gratuitamente um patrimônio do jornalismo brasileiro. O acervo dos jornais A Gazeta e a Gazeta Esportiva. Também será recuperado o acervo de discos da Rádio Gazeta, que guarda mais de 78 mil exemplares de todos os gêneros. Patrocínio Projeto Acervo Casper Libero. Fundação Casper Libero. Comunicação a serviço da sociedade. Boa noite. Veja instantes no Jornal da Gazeta. Reação à violência em São Paulo. O presidente do Tribunal de Justiça anuncia a criação de um gabinete de crise. Governador Geraldo Alckmin e ministro da Justiça José Eduardo Cardoso criam agência integrada contra o crime. Mas a noite foi mais uma vez violenta na região metropolitana. No total, 8 pessoas foram assassinadas entre a noite de ontem e a madrugada desta terça-feira. O antigo problema da sujeira no centro de São Paulo. Moradores e comerciantes reclamam do acúmulo de lixo e entulho em diversas vias. E ainda, julgamento de Carla Sepolina entra no segundo dia. Ela é acusada de matar o coronel da PM, o Biratã Guimarães, comandante do massacre do Carandiru. O crime aconteceu em setembro de 2006. Eleições dos Estados Unidos. Os americanos vão às urnas hoje para escolher quem governará o país nos próximos 4 anos. A disputa entre Mitt Romney e Barack Obama está acirrada. O Jornal da Gazeta começa às 7 da noite, logo após o Gazeta Esportiva. Até já!
Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando de Campeonato Paulista. Isso mesmo, o Paulistão só começa no ano que vem, mas a bola oficial da competição foi lançada hoje na capital paulista, em um evento que contou com a presença de dirigentes, ex-jogadores e até mesmo do presidente da CBF, José Maria Marim. Jonas Campos esteve lá e mostra o que aconteceu. Apesar do momento ser de reta final de Campeonato Brasileiro, a Federação Paulista de Futebol já deu a largada para o Paulistão 2013. O torcedor já se acostumou com o Campeonato Paulista, que tem o mesmo formato há alguns anos. E é importante você, ao manter o formato, você dá ao torcedor a credibilidade. Ele sabe como começa e como termina a competição. Nesta terça-feira, na sede da entidade, a manhã foi marcada pela apresentação dos novos uniformes de arbitragem e pelo lançamento da bola oficial do Campeonato Paulista do ano que vem. E em meio a tantas novidades apresentadas aqui na Federação Paulista de Futebol, outros assuntos acabaram sendo a bola da vez. A situação do Palmeiras, o calendário do futebol brasileiro e a própria seleção brasileira. Jogadores que já atuaram pela seleção brasileira têm nos procurado, manifestando desejo, se colocando à disposição da seleção. Isso é muito bom, E compete ao técnico convocar, se for o caso, e escalar. O Kaká veio e deu o exemplo. A camisa 10 estava com o Oscar, ficou com o Oscar. O Thiago Silva era o capitão, continuou capitão. Então, o Kaká demonstrou grande maturidade, se apresentou muito bem e ele se integrou de uma forma normal no grupo. Isso que é importante. Então, está um grande exemplo aí. Sobre o calendário do futebol brasileiro, unanimidade em defesa aos campeonatos estaduais. Nós nascemos com campeonatos regionais. Isso é uma história de 100 anos. Né? Eu tenho a impressão que são os grandes revolucionários. Né? Eu não acredito que nesses próximos 30, 40 anos haja qualquer mudança. O nosso país, pela sua grandeza territorial, existe um calendário totalmente diferente do europeu, por várias razões. E dentro das dificuldades que nós estamos enfrentando, estamos, de uma forma geral, fazendo o que há de melhor. A posição do futebol brasileiro é totalmente diferente do resto do mundo. Um país pentacampeão do mundo tem que servir de exemplo, e nós o procuramos lá fora. E quando o assunto é o Palmeiras, preocupação com o futebol e a segurança. A gente já tem o nosso efetivo que nos acompanha, né, além do suporte local, né, das cidades em que a gente tem jogado. Até aqui eles têm sido competentes, a gente, os protestos, né, as reivindicações, às vezes até alguém mais exaltado aí, eles têm conseguido conter esses ânimos, né, nenhum jogador, nenhum atleta foi agredido e nenhum dirigente. Claro que eu não estou trabalhando pelo Palmeiras, estou fazendo o meu melhor, não estou preocupado com qualquer tipo de ameaça ou de agressão. Descontração mesmo só no reencontro entre Sampaio e Cafu. O ex-lateral direito, pelo menos na aparência, ainda tem lenha para queimar no futebol. Ele tá fininho, o Cafu tá... é referência mesmo. Deixa eu treinar pelo menos 10 dias, se eu treinar 10 dias eu entro em forma. Aí dá tempo. Como é que você enxerga esse momento do Palmeiras? O que você diria para a torcida, para os jogadores? Você que é um cara experiente. Um momento difícil, um momento bastante complicado, mas tem esperança ainda do Palmeiras reverter essa situação. Depende exclusivamente do Palmeiras, dos resultados do Palmeiras. Sabemos que faltam só 4 jogos e a diferença de pontos aí não é tão grande em relação aos outros, mas é ter fé até a última rodada. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom, acho que mais importante de tudo isso que a gente acompanhou, até porque o tempo é curto, é pegar justamente essa questão do calendário. Eu não sou contra a realização dos regionais, mas acho que eles poderiam ser mais curtos pelo contexto do futebol brasileiro. Não se justifica você ter 4, 5 meses para a realização de um campeonato regional, usar 24 datas para um campeonato regional. Não faz mais sentido. Mas pelos discursos dos nossos dirigentes,
Esperar modernidade no futebol brasileiro é algo que você tem que esquecer. Não existe a menor possibilidade de modernidade a partir do momento que a gente ouve as declarações, você assiste as declarações, como que o Brasil é exemplo. O futebol brasileiro ele tem o calendário mais confuso do mundo. Eternamente essa briga, é clube que libera jogador para a seleção e tem que jogar, quer dizer, a seleção que não pode chamar jogador porque o clube está em momento decisivo, ou seja, o calendário precisa ser modificado, precisa ser muito inteligente para observar isso, mas pelo discurso nada vai mudar tão cedo, justamente por uma mentalidade retrógrada e que nada tem a ver com modernidade e com organização. Bem, meus amigos, boa noite Michele, boa noite Celso. Eu concordo mais ou menos com o que o Celso disse e acho que dessas 24 datas que você falou, esse campeonato paulista podia ter 24 dias só, né? Aí dava para você treinar um mês a equipe, fazer um torneio rápido, que nem é o torneio da Copa do Mundo, usando cidades bases, cidades-chaves, encerramento se daria no Pacaembu, no Morumbi, não sei, né? Agora vão ter mais 2 estádios na cidade, um vai ser o Itaquerão, outro vai ser o Palestra para a Itália. Quer dizer, dá para você usar e dá para você fazer um torneio bonito, usando toda a capital, mas um torneio rápido, que é o que todo mundo quer, entendeu? Torneio, todo mundo gosta de participar, né? E um torneio que não atrapalhe os clubes na caminhada para objetivos maiores, né? E isso acho que o Celso quis dizer. Então, acho que essas 24 datas deveriam ser transformadas em 24 dias. Né? 25 dias, um mês, por que não? Né? Um mês para treinar e um mês para jogar. Na Copa do Mundo, com sedes no interior, de repente. Exatamente. É um torneio de pré-temporada, essa é a usa realidade. aí, Presidente Prudente, usa o Jundiaí, Araraquara, você pode usar o que você quiser, Ribeirão Preto, né, Campinas. Você vai ter um apelo. Vai ter um baita de um apelo, você vai dividir por grupos. O Corinthians não precisa ficar necessariamente aqui em São Paulo, pode ir para o interior, São Paulo também, o Palmeiras também. Os 5 grandes, né? Tem os 5 grandes, então fica um negócio bonito, não é legal? Aí classifica e se disputa todos os jogos em vários lugares. Como acontece com a Copa São Paulo. Então, acho que está na hora de abrir um pouco a cabeça dos dirigentes nesse sentido. Agora, você quer saber de uma coisa? A época que a Gazeta dá mais audiência é na época do Campeonato Paulista. Pra vocês verem como ainda o paulistano curte, e o paulista curte o próprio campeonato, né? O que precisa é dar uma ajeitada. A nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.net é sobre os campeonatos estaduais. Você é a favor da realização dos campeonatos regionais? Sim ou não? Acesse e vote, resultado no final do programa de hoje. Nesta segunda-feira aconteceu o 4º encontro da Associação Brasileira dos Executivos do Futebol, com a presença de figuras importantes do esporte, como o diretor de competições da CBF, Virgílio Elísio. Ele falou sobre o julgamento da partida entre Inter e Palmeiras e demonstrou que o calendário é um item de preocupação da CBF. O jogo internacional de Porto Alegre 2, Palmeiras 1, subjúdice, ainda rende polêmica. Para o diretor de competições da Confederação Brasileira de Futebol, Virgílio Elísio, o que acontece no momento tem a seguinte definição. Isso é um factoide. Não consigo imaginar que uma situação como essa mude o destino de uma partida, de uma competição. Mas é o tribunal, no alto da sua sabedoria, que saberá encontrar a solução. Data FIFA, calendário. Outro assunto para Virgílio Elísio, aquela história de choque de campeonato brasileiro ou um campeonato regional, quando de apresentação da seleção brasileira. Nós temos um problema sério. Você, como profissional de cabelo branco, sabe disso. É um problema. Estávamos lá na nossa palestra, no nosso bate-papo, tratando inclusive disso. É muito complicado. Nós temos um calendário, e agora com a Copa das Confederações e depois Copa do Mundo, mais apertado ainda. É a realidade do nosso calendário. Na minha opinião, nós precisamos ter um consenso, e é muito difícil. A CBF há algum tempo já vem trabalhando nisso e vai continuar. O presidente Marinho seguramente tem isso como um item importante de agenda, mas nada que eu possa colocar aqui como algo que já continua sendo objeto de preocupação. Isso é que eu posso colocar. Bom, pelo que falou o seu Virgílio Elísio, né, o Palmeiras já entrou bem no julgamento de quinta-feira. Né? Acabou de dizer que isso aí, quase que ele falou que era um factoide, uma coisa que
que não ia levar a lugar nenhum e que não ia mudar em nada a tabela do Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer que já se antecipou mais ou menos o que esse tribunal, estranho tribunal da CBF, que nunca se sabe o que vai acontecer, né, deve antecipar para o palmeirense, né? Mas, enfim, o Palmeiras em campo é que não está fazendo por merecer. Esse que é o problema do Palmeiras. Se precisasse desses 3 pontos e caía fora, estava ótimo. Só que não está acontecendo nem isso, né? Está complicada a situação do nosso querido Palmeiras. E ele acabou ratificando aquilo que nós, né, já comentamos aqui no Gazeta Esportiva algumas vezes. Até 2014, ou seja, até 2015, na verdade, nada vai mudar no calendário, vai continuar assim. Então, o técnico da seleção brasileira chama o jogador, chama o Neymar, por exemplo, aí o Muricy Ramalho vai reclamar, vai chamar o Paulinho e o Ralf, aí o Tite vai reclamar, porque não tem jeito. O calendário ele precisa ser equacionado. E ele disse bem, tem que ter consenso. E aí qual é o problema? Muitos interesses políticos. Quem faz parte das federações, Federação Paulista, Federação Carioca, não quer perder apoio político. E queira ou não, a realização do Campeonato Paulista, sabe, precisa de respaldo e, consequentemente, tem poder político. Ninguém quer abrir mão disso. Então, em nome desse poder político, os campeonatos pelo Brasil vão continuar dessa maneira, desorganizados porque um calendário inchado é fruto de desorganização. E isso é um tiro no pé. Uma hora vai dar errado. Quem também compareceu ao evento foi o treinador tetracampeão mundial em 94 com a seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira. Ele falou sobre a preparação do time de Mano Menezes para o Mundial de 2014, lamentou mais uma parada na carreira de Adriano e foi na contramão daqueles que querem Neymar jogando fora do Brasil. Veja a entrevista exclusiva para o repórter Luiz Henrique Gurian. Copa do Mundo bate as portas. E aí, claro, conversar com quem sabe muito desse tipo de competição é a nossa missão agora com o professor Carlos Alberto Parreira. Aqui nós já agradecemos a presença aqui na TV Gazeta, falando de Copa das Confederações, que é o próximo passo, e a confiança no trabalho do Mano. E para 2014 aqui, Parreira? Bom, sem dúvida alguma, dentro do calendário e da proposta que a seleção teve de se preparar durante 4 anos para a Copa do Mundo, uma vez que a gente não vai disputar a eliminatória, que para mim é realmente uma falta muito grande, é importantíssimo, porque a eliminatória você avalia de um modo muito particular, muito positivo, o jogador. Personalidade, caráter, como ele reage às pressões, aos resultados positivos, aos resultados negativos, porque jogar uma eliminatória, tendo que ir à Argentina, ao Uruguai, ao Paraguai, à Colômbia, não é mole. Só quem já passou por isso sabe como é difícil. O trabalho do Mano é um trabalho... Essa palavra foi muito desgastada porque tem sido muito usada, mas eu não encontro outra. É um trabalho de transição mesmo, porque normalmente o treinador de seleção brasileira, quando ele assume, sempre ocorre após uma Copa do Mundo, ganhando ou perdendo, você pega uma base de 22 jogadores, ficam 10, 12, e praticamente por razões alheias à vontade do Mano, essa base se desfez, ele não teve essa base, ele teve que construir essa base. E a construção dessa base é demorada, exige paciência, você tem que ganhar jogos, quando ganha de 8-0 porque o adversário é fraco, quando ganha de 1-0 que não jogou bem, é muito complicado, você tem que sobreviver isso tudo, tem que ter muita paciência e ir montando o time e definir a maneira de jogar. O Mano já deu algumas guinadas, agora está tentando sem o homem de referência, tal. Tudo isso é válido até a Copa das Confederações. Daí para frente tem que se concentrar na formação do time que vai jogar a Copa do Mundo, com a grande responsabilidade de ter que ganhar. O Adriano, quem resolve a vida dele é ele. Hoje eu peguei um jornal lá no Rio de Janeiro, o Globo, estava lá dizendo, não quero mais jogar, quero encerrar a carreira, então ele está decidindo o destino dele. É uma pena que com 30 anos, o que ele jogou comigo na Copa das Confederações, na Copa América, sem dúvida alguma, ele seria um jogador de muito peso, entre aspas, de muita importância para a Copa do Mundo. Essa técnica, assim como é o Neymar hoje, que eu queria que você avaliasse também, Parreira, se é o momento mesmo de ele deixar o Brasil, se tem que ser depois da Copa, essa polêmica que se estabeleceu em torno do nome desse jogador. Eu acho que ela veio tardia. O Neymar teria que ter deixado o Brasil há 2 anos atrás, quando ele começou a despontar, para chegar aqui 3 anos depois, 4 anos, mais experiente, jogado, acostumado com o futebol europeu. Uma vez que ele não saiu, acho que ele não tem que sair mais.
Agora ele tem que ficar aqui até a Copa do Mundo. Ele está crescendo, está amadurecendo, ele está à vontade, está feliz. O povo brasileiro está feliz com a presença do Neymar aqui no Brasil. Ele encanta os torcedores a cada jogo, a cada partida, faz coisas diferentes. É um dos maiores jogadores do mundo nesse momento, ao lado do Messi, sem dúvida alguma. Portanto, eu acho que ele tem que ficar aqui até a Copa. Depois da Copa, aí já é outra situação. Depois da Copa, eu acho que ele tem que sair mesmo. Vai ser bom para a carreira dele, vai ser bom para o futebol dele, sem dúvida alguma. Bom, Parreira, que abordou vários pontos importantes, passou pelo Adriano, que é uma grande decepção, falou tudo. O Adriano, em condições, hoje seria o camisa 9 da seleção brasileira, indubitavelmente. Seria o titular pelo talento que tem, pela capacidade de jogar futebol, mas acabou desistindo da carreira muito cedo. O Neymar é o grande nome do futebol brasileiro, aí eu discordo do Parreira. Para o futebol brasileiro, obviamente, é sempre bom você ter craques atuando por aqui. Para o Neymar especificamente, aí não entra qualquer egoísmo, é mais cômodo para quem quer ver o Neymar aqui atuando, falar justamente que ele tem que ficar. Mas para a carreira dele, jogar no futebol europeu só vai acrescentar. Vai transformar o Neymar num jogador mais completo, vai ter maior visibilidade e vai abrir as portas do mundo. Jogando na Europa, aí sim o Neymar tem chance de entrar para a briga da bola de ouro. Aqui fica um pouco mais complicado. Mas eu acho que tem que pensar em termos de seleção brasileira como está pensando o Carlos Alberto Parreira. É melhor ter o Neymar aqui até a Copa do Mundo. O Brasil vai ser o centro das atenções do planeta bola, né? Vou usar uma terminologia do nosso querido Mauro Betti, né? Eu gosto de falar planeta bola. Então, usando até a terminologia do Betti, dá para explicar. Então, tem que ficar aqui mesmo. Ele, o Lucas deveria ficar, todos eles deveriam ficar no Brasil, que vai ser o centro do mundo da bola, né? Onde se pratica ainda o melhor futebol do mundo e onde se produz os melhores jogadores da face da terra. Ainda é aqui. Então, por isso mesmo, o Neymar, concordo com o Parreira, deveria ficar assim. Depois da Copa do Mundo, são outros 500. Terça-feira é dia de mais um capítulo da nossa série Invasão Gaijin, palavra que significa japonês em estrangeiro, né? Significa, estrangeiro em japonês, entendeu? Gaijin significa estrangeiro em japonês, entendeu? Tem aquele filme do Antônio Fagundes, que chama Gaijin. Isso. Hoje, os personagens são um trio que se conheceu numa academia. Eles se tornaram verdadeiros companheiros, ou melhor, mosqueteiros. E no Japão estarão juntos para representar a fiel torcida corintiana. A reportagem é de Alexandre Silvestre. Antônio Saldanha, 47 anos, funcionário público. João Batista de Júlio, 45 anos, professor de educação física. Oswaldo Sasaki, 65 anos, aposentado. Quando, como e onde os três mosqueteiros se encontraram, se conheceram? Bom, nós nos conhecemos aqui, aqui é uma academia, nós somos alunos aqui, eu sou o proprietário e eles vieram como alunos. Eu posso até falar de uma música, mas um caso de amor, na alegria ou na dor, religião. Aí tudo bem, fora isso não. É mais que um caso de amor, na alegria ou na dor, religião. A final da Libertadores, quem estava no Pacaembu? Eu estava. Desde as 2 da tarde. E eu estava no AMB. E você, Saldanha? Eu estava desesperado para saber o resultado do jogo. Eu estava em Orlando, na Flórida. Foi no dia do aniversário do país, no dia 4 de julho. Você pegou então a independência americana. É uma coisa incrível, né? Você torcer por um time, ficar do lado de fora sem saber, ficar sabendo o resultado no dia seguinte. É uma coisa. Foi um dia especial para nós, realmente. Foi inclusive para mim como jornalista, porque as pessoas entravam no Pacaembu chorando, emocionadas. Foi um negócio assim diferente, mesmo especial. Foi assim para guardar pro resto da vida. Eu chorei quando entrei, eu não acreditava que eu estava dentro do Pacaembu. Chorou na entrada? Eu chorei, meu olho. Eu amo esse time, eu amo. Eu
literalmente rolei no chão. O Japa rolou. Rolei no chão. Bom, e lá eu tomei uma decisão. Falei, não, agora eu vou pro Japão. Foi uma decisão emocional, né? Mas que depois ele virou racional. Eu sempre sonhei com isso. Isso ficou um pouco mais claro pra gente depois que o Ronaldo veio pro Corinthians. Bom, eu queria só dizer novamente que aqui tá de verdade mais um louco aqui para esse grande bando de loucos apaixonados pelo Corinthians. E esse ano, a hora que começou mesmo a Libertadores, a gente sabia, porque a gente estava jogando, assim, jogando com a torcida mesmo. Ganhamos invicto a Libertadores, jogamos contra times tanto do Brasil quanto fora do Brasil e contra times grandes. Ganhamos invicto, eu falo várias vezes porque é invicto. Jamais vocês serão, só nós que fomos. A gente comprou o pacote porque a gente estava receoso quanto a acesso ao ingresso. Deixar bem claro que o pacote e o ingresso, ele não é uma venda casada, tá? E vocês estão até com um bilhete único. Mostra aí, João, mostra aí, João. Olha, na verdade, há alguns anos atrás, tinha uma pessoa que chegou e falou para todo mundo que passaporte de corintiano era o bilhete do metrô. Então as coisas mudam, né? A história vai passando. Na realidade, hoje... falando do Marco Aurélio Cunha. Então, continuando a história, olha aqui, eu queria mostrar para vocês, esse aqui, em primeira mão, hein, tá fresquinho, é o meu visto, ó. E esse aqui é o bilhete do metrô para quem não vai para o Japão porque não tem visto ou não tem direito e poder assistir a abertura da Copa do Mundo no Corinthians Arena. Pega e depois pega outro para voltar. É nosso roteiro de viagem. Aliás, muito bem elaborado, com uma, 2, 3, 4 folhas que o Oswaldo, que nós não somos bobo nem nada, que elaborou para nós. Que é o nosso guia. Como bons corintianos, a gente não vai deixar de lado, né, a parte cultural, a parte dos costumes dos países que a gente conhece, mas quer conhecer. Um museu só. Bonsai Corinthians, campeão, campeão. Esse aqui é o meu material didático. Tá? Mas os dois alunos. Mas, pô, faz 3 reuniões aqui com os amigos aqui, só conseguem falar 2 palavras, ou 3. Né? Primeiro, Gambaré Corinthians. Esse é o vai Corinthians. Isso aí foi fácil. O segundo, Biro. Biro é cerveja em japonês. Também foi fácil. Bom, Biro, então 2 cervejas. 2 cervejas. Será que é pouco? Porque a gente acredita, né, que como é um evento internacional que está envolvendo muito turista, eu acho que o Japão já está acostumado com esse tipo de turista cometendo gafes que faz parte. Eles são bem polidos, né, na comunicação. Tanto é que eles usam muito, né, desculpa, por favor. Tremer, com certeza vai tremer um país. Eu tenho certeza que a gente vai vir com esse título de lá. A gente vai tremer o Japão, né? Vai ser invasão corintiana. E obviamente que também, falando em tsunami, nós estamos preparados também para sentir os terremotos, né? Que parece que todo dia tem terremoto lá, né? Bom, vem um novo terremoto preto e branco pela frente. O Japão não será mais o mesmo. Depois da nossa chegada, terremoto lá. aí eles vão sentir tremer mesmo, vai ser legal. Falando em números, a gente está pensando aí, total, aí umas 15 mil a 20 mil pessoas. Pra tomar conta mesmo. O Mar Negro vai estar no Japão. A Garukaji, que vai pra cima Timão, eu vou falar pra você que a Sapota Fiel vai invadir o Japão, que é a fiel torcida. Kyoki no Taba, que é um bando de loucos. Só louco pra ir numa viagem dessa, velho. Só louco. Eu agradecer a minha esposa que tá deixando eu ir. Porque não é fácil não, viu? Gambaré Corinthians! E meus amigos, hoje o consulado do Japão acabou divulgando, ontem, né? Ontem no final da tarde, um manual do que é permitido, do que não é permitido no Japão. Consulado do Japão ou do Brasil? Do Brasil, não é? O consulado, acho que o consulado do Brasil. Pegou, né? pegou informações. Isso, mas lógico, a pedidos do governo. Claro. Todo mundo sabe que a torcida do Corinthians é meia baixaria mesmo, né? É meia maloqueira. E lá
o maloqueirismo da cadeia, né? Então, domingo nós vamos fazer uma matéria, um comentário especial, explorando direitinho o que pode e o que não pode ser feito no Japão. Então, quem vai para o Japão... Não pode comer na rua? Não pode comer na rua. Não pode tocar música na rua, hein? Não pode tocar música na rua, não pode fazer batucada em metrô, né? Não pode fazer batucada em ônibus, em trem, beber só no bar. No bar pode beber. Porque tem japonês bêbado, que é uma grandeza. Essa eu sei porque eu já estive lá. Então, não tem problema. Mas tem uma opção de coisa que não pode fazer. Então, nós vamos mostrar direitinho no Mesa Redonda o que pode e o que não pode fazer a torcida do Corinthians lá no Japão. Você, torcedor de futebol, com certeza já se irritou com uma decisão do juiz em uma partida do seu time do coração, né? Mas você já pensou em se colocar na pele do árbitro para sentir as dificuldades dele na hora de tomar uma decisão? É mais ou menos essa a experiência que uma exposição que começa hoje no Museu do Futebol quer passar aos visitantes. La mano de Dios. La mano de Messi. Ou simplesmente a mão do pirata. Lances polêmicos como esses traduzem a dificuldade que é ser juiz de futebol. Estima-se que existam 76 mil árbitros de futebol em todo o mundo. Muitas das vezes ele não vê bem o lance por vários motivos, por causa de um jogador ou por estar mal posicionado. Enfim, a decisão dele muda muita coisa, principalmente o resultado da partida. Rio de Janeiro. Aqui no Museu do Futebol começa nesta terça-feira a exposição Será que foi, seu juiz? A brincadeira aqui é dizer, a polêmica vai continuar sempre. É ótimo a gente brigar, discutir, ter pontos de vista. Mas o árbitro, ele vai errar sempre também. Essa é uma exposição sobre árbitros de futebol. Mas mais do que isso, é sobre o nosso cérebro, sobre a nossa capacidade de ver a realidade e a ilusão. Ilusão essa que é traduzida em visões que mexem com as sensações, como é neste caleidoscópio ou no labirinto de espelhos. Quando o juiz está apitando um jogo, ele está sujeito a vários tipos diferentes de ilusão óptica. E aí acontecem muitos erros, tá certo? Uma exposição totalmente interativa, onde você é colocado no lugar do juiz. Nesses monitores, lances polêmicos são passados e você define qual a atitude do juiz. Uma profissão muito importante no futebol e, às vezes, muito ingrata também. Uma exposição interativa que pretende mexer com botar a dúvida na cabeça da pessoa. O que eu vejo é verdade? A verdade é uma só? Ou a verdade, a realidade, é uma questão de interpretação? Aqui é um local para as pessoas fazerem descobertas. O prazer da vida é descobrir as coisas e não tê-las prontas, com um olhar curatorial determinado. Então as pessoas vêm aqui, através de jogos de paralaxe, de brincadeiras, de intervenções, ele também vai poder tomar decisões, vai poder ter percepções. Um assunto que vem a calhar com o momento em que estamos vivendo. Erros de arbitragem que influenciaram no Campeonato Brasileiro. Decisões que irritam o torcedor, mas vamos ser sinceros. Quem não quer ser xingado ou vaiado, não pode ser árbitro, não é mesmo? Há de se humanizar a função do árbitro, porque faz parte do folclore, é o primeiro que entra em campo, já é vaiado, tem a mãe xingada, aquela coisa toda. Mas ele tem aquela fração de segundos para tomar uma posição. A gente tem dezenas de câmeras muitas vezes, a possibilidade do replay, o slow, quer dizer, você vê o lance de todos os ângulos devagar, depressa, aí fica fácil. E aí a condenação, ela é inevitável. Mas o árbitro não, tem só aquela fração de segundo, levando em consideração toda a exposição a qual ele é submetido, pressão da torcida, dos jogadores, dos treinadores, enfim, não é nada fácil ser árbitro de futebol. Claro que ele pode ser ajudado,
né? Um chip na bola já faz alguma coisa, de repente a tecnologia, o futebol é muito conservador, mas eu creio que no futuro ele vai acabar se rendendo, até para que não paire mais a dúvida até que ponto houve erro ou houve má fé. E aí você restabelece a credibilidade que muitos questionam. Meus amigos, está dizendo aqui para minha querida Michele Janela que vai se formar advogada daqui dias, né? Daqui uma semana. Uma semana. Daqui 7 dias. Ela vai se formar advogada, ela gosta muito de direito criminal. É. E nos Estados Unidos se descobriu que tem 5 tipos de memória. E não dá para você condenar ninguém porque alguém disse que viu a pessoa fazer aquilo. Entendeu? Então é complicado, eu acho que estava na hora de se modernizar um pouco o futebol, porque os sentidos humanos nos traem mesmo. Inclusive aqueles mnemônicos, né, que você tenta forçar a memória e tudo mais. Então é muito ruim, porque depois você vê que você se acha enganado, né? E o futebol está indo para trás, de vez em para frente. É a mesma coisa que você não pegar o trem-bala e preferir ir a pé. Mas você pode pegar o trem-bala, anda a pé em outro lugar, né? Verdade. Você ganha tempo. Eu acho que o futebol está ficando para trás. Esse negócio de não usar os recursos eletrônicos. Outros esportes já usam. A exposição Será que foi, seu juiz? Funcionará no Museu do Futebol de hoje até o dia 7 de abril do ano que vem, de terça a domingo, exceto em dias que o Pacaembu receber jogos. As entradas custam R$ 6,00, meia entrada R$ 3,00. Às quintas-feiras a entrada é franca. Aproveite aí o período de férias. Só para completar uma coisa, a mente humana, ela não funciona como uma máquina fotográfica, viu? Não, claro. Não funciona. E muito menos com uma máquina de filmar. Um celular é mais confiável que a mente humana. Por incrível que pareça, mas é verdade. Então, quer dizer que, sabe, por isso que nós estamos muito para trás. O futebol ficou muito para trás em relação à tecnologia de hoje, né? Agora é hora de conferir os gols dos campeonatos que são lá do B do futebol europeu. Na Holanda, o Twente tinha parada dura, mas venceu e segue na liderança. Começamos o nosso giro pelo campeonato russo, onde nesse final de semana teve clássico de Moscou. Na Rússia, o milionário Anzi, de Samuel Eto'o e companhia, recebeu o Terek Grozny. Bolsufa, de carrinho, abriu a contagem, 1-0. Falha do zagueirão na frente do camaronês, que só rolou para Traoré empurrar para a rede, 2-0 Anzi. No segundo tempo, o Grozny foi para cima e de pênalti, Georgiev descontou com muita categoria. Mas depois do cruzamento e do desvio de cabeça, o zagueiro Samba foi mais rápido que o goleiro e definiu, 3-1 Anzi. No clássico da capital russa, o CSKA recebeu o Lokomotiv e Elm, de falta, fez o primeiro dos donos da casa, 1-0. 4 minutos depois, Yatchenko pedalou e bateu. O chute desviou na defesa, no meio do caminho e matou o goleiro. Tudo igual, 1-1. Já nos acréscimos, Wernbloem pegou o rebote e garantiu a vitória para o CSKA. 2-1, placar final. Na Holanda, o PSV Eindhoven não teve dó do pequeno Heracles. O primeiro gol saiu depois dessa confusão na entrada da área, até a bola sobrar para Mertens, que bateu bonito para fazer o primeiro. O zagueiro deu uma baita cochilada e o vacilo foi fatal. Bola nos pés de Narzin, que não desperdiçou a chance de ampliar a vantagem, 2-0. O mesmo Narzin fez toda a jogada pela direita e tocou para Strutman, que contou com a sorte para fazer o terceiro do time da casa. E para fechar, uma linda troca de passes. Até parecia futsal. Coube ao grandalhão Mataves fazer o quarto e definir a parada na Philips Arena. 4-0 fora o show. Já o líder Twente tinha a missão complicada contra o Feyenoord, mas a equipe fez a lição de casa. Chadli, de primeira, colocou o time vermelho em vantagem. Castanhos foi acionado na frente. O goleiro ficou na indecisão e o atacante botou para dentro. O segundo do Twente no jogo. E para completar, Tadic bateu falta, a bola passou no meio da barreira e o goleiro tomou um peru. Gol para encerrar a partida, final 3-0 Twente.
Boa notícia sobre o sequestro da irmã do atacante Hulk do Zenit de São Petersburgo e da seleção brasileira. A estudante Angélica Aparecida Vieira, de 22 anos, voltou para casa na manhã desta terça-feira, um dia após ter sido levada pelos sequestradores enquanto estava em um carro na companhia de um companheiro de trabalho na cidade de Campina Grande, onde ela mora. Após ouvir a irmã do jogador, o delegado que cuida do caso confirmou que foi um sequestro e que não foi pago o resgate. Agora há pouco, 2 suspeitos foram presos e outros 3 estão sendo procurados. A polícia também disse já saber onde era o cativeiro em que ela foi mantida. Uma entrevista coletiva deve acontecer amanhã para dar maiores explicações sobre esse episódio triste, mas que felizmente acabou rápido e acabou bem. Na abertura da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o 4º colocado Atlético Paranaense empatou agora há pouco com o América de Natal em 1-1 e vai seguir no G4. O Criciúma joga por uma vitória diante do São Caetano para garantir antecipadamente uma vaga na divisão de elite do futebol brasileiro. O Goiás também tem chances de subir. Confira os jogos. Logo mais às 7h30 da noite, em Santa Catarina, o Joinville enfrenta o Guaratinguetá. No Heriberto Urso, o Criciúma tem pela frente o São Caetano. O Guarani tem duelo contra o Asa de Arapiraca no Brinco de Ouro, enquanto o Grêmio Barueri mede forças com o Ceará. Às 9h50, o Ipatinga joga contra o Bragantino no João Lamego. Em Salvador, o Vitória enfrenta o América Mineiro. O Avaí vai ao nordeste do país visitar o ABC de Natal. Em Minas Gerais, o Boa Esporte recebe o líder Goiás. E fechando a rodada, em Alagoas, o CRB faz confronto diante do Paraná. Tênis. Se no Masters 1000 de Paris a zebra roubou a cena ao derrubar os principais favoritos ao título no ATP Finals de Londres, ele não teve vez, pelo menos até agora. Ontem nós mostramos a vitória do britânico Andy Murray. Hoje vamos acompanhar as estreias de Novak Djokovic e Roger Federer. No complemento da primeira rodada do Grupo A, Novak Djokovic e Jo-Wilfried Tsonga fizeram ontem à noite uma partida muito disputada no primeiro set. Decisão apenas no tie-break, com o sérvio levando a melhor ao fazer 7-4. Na segunda parcial, Djokovic encontrou mais facilidade e barrou qualquer chance de reação por parte do adversário. E no erro de Tsonga, fechou o set em 6-3 e o jogo em 2-0. Hoje, no começo da tarde, o suíço Roger Federer e o sérvio Jan Tipsarevic fizeram o primeiro confronto pelo Grupo B do ATP Finals. E o ex-número 1 do mundo deu uma verdadeira aula de tênis. Vitória arrasadora por 2-0, com parciais de 6-3 e 6-1 em pouco mais de 1h15 de partida. Amanhã, a partir do meio-dia, tem Super Esporte ao vivo na tela da TV Gazeta. Veja os destaques desta quarta-feira. Fala, amiga, e aí, turma do Gazeta Esportiva. Nessa quarta-feira, o Super Esporte chega com os preparativos de São Paulo e Universidade de Chile com a Sul-Americana. O Coringão se preparando para o Mundial de Clubes, novidades do Palmeiras e os gols na Liga dos Campeões da Europa. Então, espero por vocês, meio-dia, com o nosso Super Esporte. Troféu Mesa Redonda, vote nos seus escolhidos para ganhar o melhor prêmio do futebol brasileiro. A entrega este ano vai ao ar no dia 9 de dezembro. Você pode votar através do site troféumesaredonda.com.br, que está lindo, maravilhoso. E você só pode votar até 11 de novembro. Então, se não votou, vote já. Estamos na última semana. Imperdível. Vamos ver como está a votação para os zagueiros. Olha só. Primeiro lugar na categoria zagueiros, Chicão, do Corinthians, com 22% dos votos, seguido por Hever, do Atlético Mineiro, com 17%, e Paulo André, 15%. Concorda, Chico Lang? Concordo. Chicão é o melhor zagueiro do Brasil. Merece o prêmio. Dedé, Chicão. em quarto lugar, 14%, Rafael Tolói, 10% e Léo Silva, 3%. São os outros três se machucou, colocados. ficaria com o Léo Silva. Palmeiras, em meio a uma crise... Hein, meu? Você é muito anticorintiano, Imagina, tá nada louco. a ver. Chicão jogando a bola que tá jogando, você vai votar em Léo Silva, cara? Tá maluco. Léo Silva em último lugar, hein? Pelo amor de Deus. Vote, tá? Vote lá porque é polêmico. Palmeiras, em meio a uma crise incluindo bombas, ameaças a jogadores e a dirigentes, o técnico Gilson Kleina comandou nesta tarde o primeiro treino para começar a definir a equipe que enfrenta o Fluminense no próximo domingo em Presidente Prudente. Luiz Henrique Gurian esteve na academia de futebol e tem as informações do Verdão.
mudança. O treino marcado para amanhã de hoje na academia, aberto, foi transferido para a tarde, fechado. Coube ao técnico Gilson Kleina, de última hora, vir para se desculpar, explicar. Nós mudamos o nosso horário de volta de Araraquara. Era para nós chegarmos aqui em torno de 11 horas, 11h30, e nós saímos de lá 11h30, né? Chegamos aqui 3h30 da manhã, então pelo motivo de uma recuperação melhor, nós invertemos o período de treinamento. Cedo, trabalhou quem está no departamento médico. Leandro, lateral esquerdo, Thiago Heleno, zagueiro, e o meia Valdívia, ainda com essa proteção no joelho esquerdo. Mesmo com dores no joelho, Marcos Assunção fez tratamento e deve jogar. Domingo, em Presidente Prudente, tem o Fluminense. Só a vitória interessa. Rebaixamento, nem pensar. Nós vamos lutar ainda pelas chances, até pela matemática que você mesmo falou. O que nós temos que continuar é jogando dessa forma. Foi um jogo totalmente atípico pelas chances que nós criamos, mas não fomos eficientes. E nesse momento nós precisamos ser eficientes. Um time envergonhado pelo momento. O treinador não esconde. Eu sinto assim, ó, que está todo mundo sentido, né? A gente sabe, a gente vê muitas imagens, né? Mas aquela imagem que a gente vê do torcedor também em prantos, chorando, eu vi também dentro do nosso vestiário. Ameaças, pressão, mas o medo é com a queda. O futebol ele tem que ser meio de vida e não meio de morte. Nós não vamos, a violência não vai levar a nada, né? A gente sabe que nosso torcedor tá chateado, como nós, e se nós levarmos para uma outra esfera, nós somos pai de família, como o torcedor também é pai de família, isso aí só vai denegrir a imagem do esporte. Eu já tive conversa com jogadores aqui, que ele teve que trocar de apartamento, do lugar onde ele morava, tirar filho da escola por essa situação. Claro que o Palmeiras não chegou a essa situação difícil de uma rodada para outra. Os problemas vêm se avolumando há muito tempo. Há 40 dias no comando da equipe, Gilson Kleina diz que eles são muitos, mas também está difícil de reverter. Muitas coisas eu não posso mudar. Nesse momento eu não posso mudar. Mas tem muita coisa errada. Mas muita coisa você pode corrigir com o tempo. E essas correções, primeiro, tem que passar pelo campo, né? Que infelizmente no futebol, aliás, o futebol é o único segmento totalmente diferente, né? Esses dias eu vi um político pedindo mais 4 anos para ele poder ter tempo para administrar a sua cidade. Falei, pomba, podia ser assim pro treinador, né? Planejamento? Então, para o ano que vem, como pensar? Série A ou Série B? Até nisso, no futebol, as coisas se complicam, né? A gente não tem como se planejar para 2013 não tendo foco para esses 4 jogos. Como é que nós vamos chegar aqui e falar de 2013 se nós temos uma decisão pela frente e essa decisão passa a ser o jogo mais importante do campeonato para nós? Esse jogo passa um calendário de 2013, porque é a permanência. Então a gente tem que ser competente em uma semana para resolver essas situações. Tá difícil, né? Quer dizer, o tempo é muito curto. O Palmeiras tem que fazer tudo aquilo que não fez durante todo o campeonato e ainda torcer, né? Contra a Bahia, contra a Portuguesa, que são os clubes que estão ali imediatamente à frente do Palmeiras, e também o Sport. Tem mais essa. Chico, pode até escapar, ser um milagre, como diria o nosso querido amigo Roberto Avalone, um milagre de San Gennaro. Difícil, não creio. Olha, eu só acho o seguinte, tudo bem que o Gilson Kleina disse que não dá para planejar, porque, afinal de contas, você não sabe o que vai acontecer ainda. Mas dá para fazer um plano A, um plano B, um plano C. Isso, para mim, é planejamento. Planejamento não é só aquilo que vai se fazer, é aquilo também que pode se fazer se, por acaso, não der para fazer uma coisa ou outra. É assim que se pensa, né? Você tem que planejar 5, 6 anos na sua frente para não dar chabu. Todos os grandes empresários fazem isso. E eu acho que um grande treinador também deve agir da mesma forma. Você tem que planejar tudo certo. O Tite vai disputar o Campeonato Mundial, mas aposto para você que já sabe o que vai fazer no Campeonato Paulista, aonde quer chegar no Campeonato Brasileiro, na próxima Libertadores, e assim vai. É assim que você tem que fazer. E a direção do clube é a mesma coisa.
Então está errado o Gilson Kleina, que não dá para planejar. Dá sim, senhor. O plano A, o plano B. Não dá o plano A, o plano B, porque faz o plano C. Mas tem que planejar. O planejamento é a arma do sucesso, né? Quem não tem planejamento quebra a cara. Quarto colocado com 59 pontos e 8 à frente de Botafogo e Internacional, o São Paulo, cada vez mais próximo de uma vaga na Libertadores, dá um tempo no Brasileirão e concentra todas as atenções para o jogo de amanhã contra a Universidade de Chile, valendo vaga para a semifinal da Copa Sul-Americana. Felipe Sboril, o mais novo recém-casado do Brasil, esteve no CCT da Barra Funda e tem as últimas do tricolor. Um jogo decisivo que está mexendo com o torcedor e os jogadores do São Paulo. Uma derrota por 1 gol ou um empate leva o tricolor para a semifinal da Copa Sul-Americana. Na semana passada, você está lembrado que a Universidade de Chile perdeu em casa por 2-0. Por isso, os chilenos viram para cima e o pessoal por aqui está sabendo disso. É mais uma pedreira, né? Não é porque o São Paulo ganhou de 2-0, que aqui no Pacaembu vai ser moleza e que tá tudo certo, tá tudo definido. O São Paulo tá na semifinal e vai ser aquela festa. Não, ao contrário, vamos com os pés no chão da mesma forma que nós fomos no Chile. E tenho certeza que nós fazendo o que a gente vem fazendo durante essa temporada meio para cá, tenho certeza que a gente vai dar um passo muito grande para essa semifinal. Num momento como esse, é hora de meter o regulamento debaixo do braço. Temos que jogar com inteligência e com o regulamento ao nosso lado, né, ao nosso favor. Estamos jogando em casa, mas primeiro temos que nos preocupar com a marcação e depois saímos para o jogo, né? E também não adianta também ficar segurando o resultado, né? Nossa equipe tem qualidade e potencial para sair para o jogo também e fazer um gol e dificultar ainda mais a vida deles. E é isso que a gente vai procurar fazer. Para esse jogo de amanhã contra a Universidade de Chile, Ney Franco não terá Paulo Miranda e Osvaldo, que estão no departamento médico. Com isso, Ademilson e Douglas ganham uma oportunidade no time titular. A característica é um pouco parecida, né? O Ademilson é um jogador de velocidade, jogador que puxa contra-ataque e também sabe fazer gols, né? Mas acho que a função praticamente é a mesma, né? Acho que ele vai jogar ali no mesmo lado, não estou sabendo a equipe que vai começar jogando, mas se for essa formação, acho que só muda mesmo o jogador. É a chance que eu tenho de estar mostrando o meu trabalho, de estar voltando à equipe, reconquistando meu espaço que perdi há algum tempo. E isso a gente conquista trabalhando, fazendo o que eu venho fazendo nas partidas, fazendo boas partidas para estar conquistando a confiança do treinador. Já que vai atuar na lateral direita, Douglas confessou que é onde ele se sente melhor. Sim, é a minha posição de origem, onde venho jogando há bastante tempo, é onde eu estou adaptado, é procurar estar ganhando a confiança do professor para estar voltando à posição. E isso eu vou conquistando a cada jogo, é procurar estar fazendo as partidas ao certo para estar conquistando espaço novamente. Ah, sem esquecer, é claro, torcedor, não vá para o Morumbi. O jogo será no Pacaembu, por causa da Lady Gaga. Mas não tinha outro lugar melhor para a Lady Gaga dar um show, né? Tinha que ser no Morumbi. Lógico, estádio grande, vários, né? Um espaço enorme, um conforto. Aliás, eu acabei de receber a informação que temos um colega de trabalho que vai estar no show se divertindo muito. Quem? O quê? Osmar Garrafa? Osmar Garrafa. Osmar Garrafa é o show da Lady Gaga. Muito bem, parabéns. Vai ficar ali no setor VIP, né? Ele é super fã dela. Não, essa não é a Lady Gaga, essa é a Michelle. Olha aí. Olha o Garrafa ali atrás, ó. Atrás dela tá lá o Lucas, Luiz Fabiano. O Garrafa. Né? Garrafa, né? Todo mundo. Eu acho que tá certo. A Lady Gaga tinha que ir dar show no Morumbi mesmo. Não tem outro lugar para a Lady Gaga não dar esse momento de show. Não é verdade? Mas é verdade. Os caras estão rindo. Mas deve ser um show bacana. Que estão rindo, porque é um lugar grande, um lugar bonito, um lugar, né, arejado, fácil de chegar. Agora, para sair de lá é um cano, né? Você tem que andar 1 quilômetro. Eu vou avisando. A polícia fecha tudo lá ao entorno e você, para onde for, você tem que andar 1 quilômetro. Ou para lá ou para cá, para tudo quanto é lado. Nossa, é verdade. Está tudo fechado. É um horror show lá no Morumbi. Não tem lugar para estacionar. E depois, na hora de sair... Se bem que ainda tem ingresso em promoção, mas o Garrafa correu, já quis garantir o dele, tá tudo certo. Ele foi lá um dos primeiros a comprar, né? Ficou bem ansioso. E quando comprou o ingresso, disse que chorou. Chorou, né? Chorou porque... Era o sonho dele conhecer a Lady Gaga. Não sei se ele chorou, mas que ele vai estar no show,
Vai. Será que vai chorar? Talvez, né? Ele é sensível. Ele é canceriano, igual você, sensível. Mais um meio de semana sem jogo e, consequentemente, mais uma semana só de treinos. Futebol pra valer, só no sábado contra o Coritiba no Pacaembu. Veja como foi a terça-feira do Timão com Adriano Dolfi. Tite e os jogadores do Timão rodeados de crianças. O técnico, aliás, foi bastante assediado. Emerson Sheik também. Todos batendo bola em um dos campos do CT e deram atenção inclusive à garotada do GRAAC, entidade que ajuda crianças com câncer. Mas parecia uma gincana, uma festa que agradou todo mundo. Na parte mais séria do treino, Tite conversou com os jogadores e dividiu o elenco em 2 grupos. Realizaram um treinamento tático, ainda sem as presenças do lateral Alessandro e do atacante Emerson, que aprimoraram a parte física. Sheik, aliás, deve ser desfalque certo para o duelo de sábado, 9 da noite, no Pacaembu, contra o Coritiba. Com imagens de José da Silva, apoio Edson Henrique e Adriano Dolfi para a TV Gazeta. Celso, aos poucos o Corinthians vai se acertando, né? Danilo volta agora, o Sheik ainda não, mas o Danilo sim, o Wallace já pode ficar no banco. Enfim, o Corinthians vai realmente pegando corpo. Quando eu falei em planejamento, é mais ou menos isso que o Tite está fazendo, aproveitando esses últimos jogos do Campeonato Brasileiro, os 6 últimos, desde o jogo contra o Vasco e diante, para aproveitar e entrosar o time que vai disputar o Mundial de Clubes no Japão. E eu concordo, eu acho que está certo, porque você tem que usar os melhores adversários para saber como é que está o seu poder de fogo. Né? Aí você vê a comparação, né? Falar, o Palmeiras está nessa situação porque escalou muitas reservas no começo do campeonato. O Corinthians também fez isso. Né? O Corinthians também priorizou a Libertadores da América, passou 10 rodadas escalando um segundo time, só que havia... Também, né? Sim, mas está com 50 pontos em 8º lugar. De repente pode até terminar o campeonato em 5º lugar, que, convenhamos, é muito digno para quem escalou nas primeiras 10 rodadas um time reserva. Quer dizer, reserva entre aspas. O time se preparou, montou um bom elenco, é verdade que perdeu muitos jogos, mas ainda assim... muito jogo, né, Celso? Mas ainda assim vai terminar de maneira muito digna o Campeonato Brasileiro e vai forte para o Mundial de Clubes no Japão. É, um negócio que não pode brincar com o Campeonato Brasileiro logo no começo, senão tem que pagar a conta no final. Você é a favor da realização dos campeonatos regionais? Pergunta aqui para o nosso internauta do GazeteEsportiva.net. Sim, 66% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Amanhã, meio-dia, tem Super Esporte e a gente volta às 6 da tarde. Até lá, tchau. Nós nos vemos daqui a pouquinho de novo no Jornal da Gazeta. Até já. Bom divertimento, Osmar Garrafa. A máquina capturou o jornalista Goulart de Andrade. Não perca, hoje, 11h30 da noite. Assista agora, Jornal da Gazeta. Gazeta Esportiva. Oferecimento.